Olá! Eu estou muito feliz por estar aqui hoje e por sentir a presença de tantas pessoas ao redor do mundo conectadas comigo. Antes mesmo de começar a falar, eu pude perceber a energia que vem de tantos lugares diferentes. Quase todos os países estão representados. Isso me enche de alegria e gratidão. Desejo de coração que cada palavra que eu compartilho aqui hoje seja capaz de acender algo dentro de você, algo que ilumine sua vida e abra espaço para novas possibilidades. Hoje eu falo sobre manifestar uma vida rica. Mas o que é, afinal, uma vida rica? Para mim, não é apenas sobre liberdade financeira, embora isso também faça parte. É sobre ter saúde, sobre desfrutar de relacionamentos harmoniosos, sobre acordar todos os dias sentindo que o universo está ao meu lado, abrindo caminhos, suavizando cada passo, trazendo fluxo e harmonia para todas as áreas da minha vida. É viver em constante comunicação com o universo, onde um simples pensamento sobre aquilo que eu desejo já é suficiente para que o universo me responda, colocando diante de mim exatamente o que eu pedi. Este é um universo mental. Tudo é criado pelo pensamento. Também é um universo espiritual, e é verdade dizer que tudo é consciência. Mas aqui, neste planeta, é essencial entender: tudo é mental. Isso significa que a vida se torna exatamente aquilo em que eu penso. E isso vale para todos, sem exceção. Se parece tão simples, por que tantas pessoas ainda encontram dificuldade em manifestar uma vida rica? A resposta está na mente. Muitas vezes falta consciência sobre os próprios pensamentos, e sem consciência não há controle. Isso acontece com bilhões de pessoas. Não estamos sozinhos nesse desafio. Mas eu descobri que não é difícil reverter esse processo. Eu mesma consegui. E se eu conseguir, qualquer pessoa também pode. O que fez diferença para mim foi a dedicação. Eu já tinha vivido o suficiente de estresse, desafios e momentos de infelicidade. Descobri que toda dor, todo peso e todo sentimento negativo tinham origem na minha mente. O segredo é usá-la da maneira certa. Manifestar uma vida rica começa quando eu me torno consciente do que a minha mente está fazendo. É preciso reservar de 1 a 5 minutos por dia, sentar-me em silêncio e apenas observar. Quando fiz isso pela primeira vez, percebi como a minha mente disparava, sozinha, como uma força selvagem. Lembro quando descobri o segredo e um professor dizia: apenas fique quieta, feche os olhos e não pense em nada. Eu pensei, isso é fácil, eu consigo. Mas assim que fechei os olhos, um pensamento surgiu quase imediatamente, tão rápido que me pegou de surpresa. Tentei de novo, e os pensamentos vinham como uma enxurrada. Foi ali que eu percebi que a mente tem vida própria, mas também que, ao observá-la sem me envolver, os pensamentos perdiam força até desaparecer. Continuei praticando. Sempre que lembrava, fechava os olhos, me desconectava dos pensamentos e apenas os observava. Foi quando entendi que os pensamentos precisam que eu os alimente. Eles só existem porque eu acredito neles. Quando eu passei a apenas observar, em vez de acreditar, tudo mudou. É nesse estado que eu tenho o poder de manifestar uma vida rica. Para viver assim, não posso permitir que pensamentos negativos, críticos ou julgadores façam parte do meu dia. Cada um deles rouba energia, sabota meu caminho e me afasta da plenitude. Eu preciso estar consciente e não dar força a esses pensamentos. A gratidão se tornou um pilar essencial na minha vida. Mas compreendi que se eu praticar a gratidão e depois permitir que pensamentos negativos dominem o meu dia, eu anulo o poder dessa prática. A intenção também é fundamental. Todas as manhãs ou na noite anterior, eu planejo o meu dia. Decido como quero que cada parte dele seja. Quando eu mantenho minha intenção clara, a energia se organiza ao meu redor. Mas se eu me deixar arrastar pela negatividade diante de qualquer situação, eu perco. O mesmo vale para a visualização. Quando mantenho meus desejos vivos em minha mente e os visualizo, eu ativo o poder de manifestá-los.
Mas se logo depois eu permito que minha mente assuma o controle com pensamentos contraditórios, toda a energia que investi na visualização se dispersa. Hoje eu sei que ter uma vida rica não é difícil. O primeiro passo é sempre o mesmo: assumir o controle da minha mente. Eu aprendi que preciso me tornar a testemunha, a observadora da minha mente, e não a crente de tudo aquilo que ela joga sobre mim. Não se trata simplesmente dos pensamentos negativos que aparecem, porque eles inevitavelmente surgem. O que realmente importa é a forma como eu os recebo. Quando acredito neles como se fossem reais, me perco. Mas quando consigo enxergá-los apenas como pensamentos, sem segui-los, é como se todo o poder deles se dissolvesse. Quando observo meus pensamentos em vez de me deixar arrastar por eles, eu ganho o verdadeiro controle da minha mente. E quando tenho esse controle, alguns poucos pensamentos de prosperidade e abundância já são suficientes para que a lei da atração se encarregue de manifestá-los, porque eu não os contradigo ao longo do dia. Por isso não é difícil. Basta 1 minuto. Um único minuto de manhã, outro à tarde. Eu fecho os olhos e apenas observo, sem me deixar levar. A rapidez com que o controle chega é surpreendente. Logo percebo os pensamentos negativos surgindo e, como estou consciente deles, não os alimento. Sei que não são reais, e assim, quando não lhes dou energia, eles perdem completamente a força. É nesse estado que eu me sinto livre para criar uma vida rica, abundante e plena. Nada pode impedir esse fluxo quando eu estou nesse lugar de consciência. É um espaço onde a vida realmente se abre diante de mim. Também reconheço que momentos simples do cotidiano fazem parte desse aprendizado. Lembro-me, por exemplo, de quando precisei me mover um pouco durante uma transmissão, ajustar a posição diante da câmera, organizar os equipamentos, e até nesses instantes percebi o quanto tudo é um reflexo do estado da minha mente. Quando estou em equilíbrio, até os detalhes fluem com leveza. Carrego comigo a alegria de testemunhar histórias de pessoas ao redor do mundo que buscam respostas através da lei da atração. Muitas vezes percebo que quando alguém sente que está preso, na verdade o que falta é viver como se aquilo que deseja já fosse realidade. Por exemplo, ao desejar um emprego dos sonhos, não basta esperar que ele chegue como algo distante. É preciso viver e sentir agora como se eu já estivesse naquele lugar, naquele cargo, naquele ambiente. Preciso agir como se fosse verdade até que se torne verdade. Da mesma forma, compreendo que não posso manifestar algo diretamente para outra pessoa. A vida responde aos meus próprios pensamentos e não aos pensamentos dos outros. Se fosse possível manifestar por outra pessoa, também seria possível atrair experiências negativas para ela, e isso não faria sentido. Mas eu posso manifestar para mim e, a partir da abundância que recebo, compartilhar e oferecer. Esse é o verdadeiro fluxo da criação. Pedir, acreditar, receber e, se for meu desejo, doar. O mesmo vale para a visualização. Quando mantenho meus desejos vivos em minha mente e os visualizo, eu ativo o poder de manifestá-los. Mas se logo depois eu permito que minha mente assuma o controle com pensamentos contraditórios, toda a energia que investi na visualização se dispersa. Hoje eu sei que ter uma vida rica não é difícil. O primeiro passo é sempre o mesmo: assumir o controle da minha mente. Eu aprendi que preciso me tornar a testemunha, a observadora da minha mente, e não a crente de tudo aquilo que ela joga sobre mim. Não se trata simplesmente dos pensamentos negativos que aparecem, porque eles inevitavelmente surgem. O que realmente importa é a forma como eu os recebo. Quando acredito neles como se fossem reais, me perco. Mas quando consigo enxergá-los apenas como pensamentos, sem segui-los, é como se todo o poder deles se dissolvesse. Quando observo meus pensamentos em vez de me deixar arrastar por eles, eu ganho o verdadeiro controle da minha mente. E quando tenho esse controle, alguns poucos pensamentos de prosperidade e abundância já são suficientes para que a lei da atração se encarregue de manifestá-los, porque eu não os contradigo ao longo do dia. Por isso não é difícil. Basta 1 minuto. Um único minuto de manhã, outro à tarde. Eu fecho os olhos e apenas observo, sem me deixar levar. A rapidez com que o controle chega é surpreendente. Logo percebo os pensamentos negativos surgindo e, como estou consciente deles, não os alimento.
sei que não são reais, e assim, quando não lhes dou energia, eles perdem completamente a força. É nesse estado que eu me sinto livre para criar uma vida rica, abundante e plena. Nada pode impedir esse fluxo quando eu estou nesse lugar de consciência. É um espaço onde a vida realmente se abre diante de mim. Também reconheço que momentos simples do cotidiano fazem parte desse aprendizado. Lembro-me, por exemplo, de quando precisei me mover um pouco durante uma transmissão, ajustar a posição diante da câmera, organizar os equipamentos, e até nesses instantes percebi o quanto tudo é um reflexo do estado da minha mente. Quando estou em equilíbrio, até os detalhes fluem com leveza. Carrego comigo a alegria de testemunhar histórias de pessoas ao redor do mundo que buscam respostas através da lei da atração. Muitas vezes percebo que quando alguém sente que está preso, na verdade o que falta é viver como se aquilo que deseja já fosse realidade. Por exemplo, ao desejar um emprego dos sonhos, não basta esperar que ele chegue como algo distante. É preciso viver e sentir agora como se eu já estivesse naquele lugar, naquele cargo, naquele ambiente. Preciso agir como se fosse verdade até que se torne verdade. Da mesma forma, compreendo que não posso manifestar algo diretamente para outra pessoa. A vida responde aos meus próprios pensamentos, e não aos pensamentos dos outros. Se fosse possível manifestar por outra pessoa, também seria possível atrair experiências negativas para ela, e isso não faria sentido. Mas eu posso manifestar para mim, e a partir da abundância que recebo, compartilhar e oferecer. Esse é o verdadeiro fluxo da criação. Pedir, acreditar, receber e, se for meu desejo, doar. Em muitos momentos, senti tristeza diante das notícias e do mundo. Mesmo cultivando minha gratidão diária, às vezes eu me percebia envolvida por um peso, desejando que houvesse uma forma de resolver toda a dor que eu via. Mas aprendi algo precioso. Se eu vejo o mundo com olhos de tristeza, não estou vendo a verdade. A verdade é que há uma quantidade incomensurável de paz, alegria e magnificência acontecendo neste planeta, muito maior do que as dificuldades que aparecem. Percebi que quanto mais eu assistia ao noticiário, mais eu alimentava pensamentos tristes. E esses pensamentos me faziam acreditar que o mundo inteiro era sofrimento. Mas não é o mundo, são apenas os pensamentos. Eu aprendi a diminuir o contato com esse tipo de informação, porque os noticiários foram feitos para focar no que há de pior, para destacar os dramas, ignorando a beleza que se manifesta em tantos lugares ao mesmo tempo. Quando eu escolho elevar minha frequência, escolho me sentir feliz, começo a enxergar de novo o lado grandioso da vida. Lembro-me das palavras de Robert Adams, um professor que me marcou profundamente quando disse: "Tudo está se desenrolando exatamente como deveria." No início achei impossível compreender aquilo, mas hoje entendo perfeitamente. Tudo, absolutamente tudo, está se desenrolando exatamente como deveria. Tá tudo bem. Eu compreendo o que Suzane, lá do Novo México, sente em seu coração. Ela me contou sobre seu marido, que é um pensador crítico, rápido em dizer que algo não vai funcionar. Ele se prende demais à mídia, se alimenta daquilo todos os dias e, com isso, mantém uma atitude negativa diante da vida, diante da nossa capacidade de superar a situação atual do mundo. E Suzane sente isso. Ela percebe como esse peso constante toca sua própria energia, mexe com o seu estado emocional e a faz se sentir sem esperança. Eu a ouvi. Eu senti sua pergunta como se fosse minha própria. O que posso fazer para me ajudar com essa situação e ter uma vida verdadeiramente abundante? Ela disse. E a resposta que brota dentro de mim é clara. Susana, e todos que sentem o mesmo, vocês não precisam que ninguém ao redor manifeste nada para vocês. Todo o poder já está dentro de vocês. Eu sei, às vezes parece impossível acreditar nisso quando estamos diante de pessoas que amamos e que insistem em vibrar em uma frequência tão baixa. Mas a verdade é que o caminho não é tentar mudar o outro. O caminho é se elevar.
Quando eu mesma escolho me colocar em uma frequência mais alta, a lei da atração age de uma forma incrível. Ela não permite que eu e a energia pesada do outro ocupem o mesmo espaço vibracional por muito tempo. E algo ainda mais mágico acontece. Quando eu estou em um estado de gratidão, de alegria, de apreciação contínua, aquilo que antes me abalava já não consegue mais me derrubar. E pouco a pouco, percebo que até mesmo aqueles que amo parecem mudar diante de mim. Eu descobri que quando me elevo, quando encontro estabilidade dentro dessa frequência mais alta, nada mais consegue me arrastar para baixo. E como eu faço isso? Um pensamento de gratidão após o outro. Um pensamento apreciativo após o outro. Um pequeno sorriso cultivado dentro do meu coração, repetido várias vezes até que o hábito se instala. É como subir uma escada, degrau por degrau, até que finalmente percebo que estou em um lugar tão iluminado, tão suave, que nada externo pode me tocar da mesma forma. E é aí que a abundância começa a fluir. É nesse ponto em que o coração se enche de confiança e a vida se abre como um rio generoso. E então, veio também a pergunta de Vaishali, lá da Austrália. Ela queria saber: como posso pensar e sentir a liberdade financeira quando sei que não há fonte de renda, especialmente depois de ter parado de trabalhar para cuidar do meu filho? Eu senti sua vulnerabilidade, e não foi só ela quem perguntou. Muitas pessoas me escreveram falando sobre esse mesmo desejo de abundância, sobre o anseio pela liberdade financeira. E a todas essas pessoas que eu também falo agora. Eu sei que pode parecer desafiador. Quando olhamos ao redor e vemos apenas contas, ausência de recursos, preocupações, tudo parece gritar que não é possível. Mas se continuarmos olhando apenas para o que é, continuaremos a criar mais do que já existe. Essa é a armadilha. É preciso se antecipar. É preciso aprender a viver primeiro dentro da mente e do coração aquilo que ainda não se manifestou. É preciso sentir que já está melhor, antes que esteja melhor. E sim, se não estamos vivendo em abundância, é porque carregamos crenças limitantes sobre o dinheiro. Eu mesma precisei perceber isso em minha vida. Não há escapatória. É necessário reprogramar o subconsciente. Não com 1 ou 2 pensamentos, mas com centenas, milhares deles. Você sabia que pensamos entre 60 mil e 80 mil pensamentos por dia? Então, se todos esses pensamentos estão em uma frequência de escassez, de medo, de preocupação, o resultado será sempre o mesmo. Mas se eu começar a transformar milhares desses pensamentos em vibrações de abundância, a balança começa a mudar. Não é impossível. Não é algo fora do alcance. Exige disciplina mental? Sim. Exige persistência? Sim. Mas não é difícil. Não é como quebrar pedra sob o sol com um martelo. É mais suave do que isso. É apenas uma escolha repetida, muitas e muitas vezes. E foi por isso também que escrevi Contagem Regressiva para a Riqueza. Esse livro foi criado para ser um caminho de 21 dias de transformação, um passo a passo para retreinar a mente. Ele ainda está chegando, mas quando estiver em suas mãos, você verá que é como ter uma bússola apontando sempre para a abundância. E então veio também a voz de Jairo, de Nova York. Ele me perguntou sobre a série de 3 livros. Sim, Contagem Regressiva para a Riqueza é apenas o primeiro. Os outros 2 ainda estão a caminho. E cada um deles foi concebido para abrir portas ainda mais amplas. Um mostrará como ter uma vida plena e feliz em todos os aspectos. O outro ensinará como mudar de uma vez por todas os pensamentos negativos para positivos e mantê-los assim para o resto da vida. E como não mencionar Kelly, lá de Queensland. Ela compartilhou comigo algo que aqueceu meu coração. Ela disse: tenho todos os seus livros. Lembro-me de preencher o cheque de $10.000 do segredo depois de ler A Magia. Eu acreditei e eu recebi. Obrigada. Meu sonho agora é morar na praia. Seria ótimo para minha saúde mental e física. Ela me disse que esse desejo é tão grande que chega a doer. E eu a compreendo profundamente. Quando o desejo é intenso, às vezes se mistura com a ansiedade, e isso cria um bloqueio.
Então, o que eu recomendei a Kelly foi um pequeno experimento. Que ela reunisse fotos de casas na praia, o máximo que pudesse. Que criasse quadros de visão, murais, colagens espalhadas pela casa. Que olhasse para essas imagens todos os dias e, com o coração cheio, repetisse para si mesma: eu amo morar perto da praia. Não apenas imaginar, mas sentir. E eu disse, não diga na praia, porque o universo pode levar isso ao pé da letra e você acabar numa barraca à beira-mar. Mas perto da praia contém tudo. A casa dos sonhos, a brisa leve, a energia restauradora do oceano. Quando fazemos isso com fé, constância e alegria, a manifestação não é mais uma questão de se vai acontecer, mas apenas de quando. Abby, de Phoenix, eu senti a sua pergunta profundamente. Ela me disse, faço afirmações sobre minha saúde perfeita várias vezes ao dia, especialmente ao acordar e logo antes de dormir. Quando meus médicos perguntam como estão meus sintomas, como respondo honestamente sem atrair negatividade para minha saúde? Eu me reconheci nela, porque já estive em situações em que precisava falar sobre algo delicado sem permitir que minhas palavras criassem uma energia contrária ao que eu realmente queria viver. A resposta que brotou dentro de mim foi simples e direta. Responda com fatos, mas sem exageros. Não acrescente emoção pesada às palavras. Diga apenas o que é necessário e nada mais. E, ao mesmo tempo, cultive dentro de si um mantra poderoso. Tenho saúde perfeita agora. Repita isso centenas de vezes, milhares de vezes ao longo do seu dia. Sinta cada palavra vibrar no seu corpo, especialmente no dia da consulta. Transforme essa frase em um pulsar constante dentro de você. E para qualquer outra pessoa que lhe perguntar sobre a sua saúde, você pode simplesmente dizer: tenho fé de que minha saúde está melhorando e é nisso que estou focando. Dessa forma, você fala a verdade, mas não alimenta o negativo. Mantenha a visão daquilo que deseja e não daquilo que teme. Porque as palavras são sementes e precisamos ter cuidado com o que plantamos. Eu desejo de todo o coração que Abby e todos que se reconhecem nela se sintam rodeados pela perfeição da saúde. Depois veio a pergunta de Ed, de Nova Jersey. Ele me contou algo tão humano, tão real. Sempre que tento visualizar a vida que quero viver ou usar técnicas de afirmação para alcançar meu subconsciente, sinto como se houvesse um bloqueio interno, me dizendo que esse tipo de vida nunca pode acontecer. É como um aperto no estômago do tamanho de uma bola de beisebol. Tenho a mesma sensação sempre que preciso fazer uma compra inesperada, mesmo que não seja uma quantia absurda. Qual a melhor maneira de lidar com essa energia que me invade? Eu me lembro desse sentimento. Eu também já senti esse nó, essa pressão no estômago, como se meu próprio corpo gritasse que aquilo não era possível. E eu compreendi com o tempo que esse aperto não era o presente, mas sim a voz do subconsciente. Era o eco de antigas crenças de escassez, medo, sobrevivência. Esse bloqueio, essa bola pesada dentro do peito ou do estômago, é a mente subconsciente tentando manter as velhas verdades, aquelas que nos ensinaram desde cedo, que o dinheiro é limitado, que a abundância é para poucos, que é preciso se preocupar com cada gasto. Mas isso é apenas uma programação, não é a verdade. E a única maneira de reverter isso é repetir, 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 até dissolver. Centenas, milhares de pensamentos sobre abundância, riqueza e prosperidade, até que o novo comece a ocupar mais espaço que o antigo. Crie dentro de si pensamentos de riqueza e prosperidade como quem espalha sementes por um jardim. Quanto mais plantar, mais inevitável será a colheita. E então, Shannon, do Reino Unido, perguntou algo que me fez sorrir. Qual foi o principal objeto ou experiência que você visualizou ao manifestar abundância durante as filmagens de O Segredo? Muitos imaginam que eu visualizei coisas grandiosas, casas, carros, viagens, mas a verdade é que minha maior visualização era simples. Eu precisava de dinheiro para pagar a minha equipe.
Essa era a parte mais difícil, porque fazer o segredo exigia mais do que inspiração, exigia recursos reais. Então, eu fechava os olhos e me via recebendo exatamente aquilo que era necessário para sustentar o trabalho, para que ninguém ficasse sem. E, ao mesmo tempo, o que mais visualizava, e isso eu fazia com todo o meu coração, era o segredo mudando a vida de milhões de pessoas. Eu via esse impacto, eu sentia esse alcance, eu imaginava cada pessoa sendo transformada por aquelas verdades. Esse foi o combustível. E é por isso que sempre digo, quando imaginar abundância para você, imagine também para todos. Quando criamos prosperidade com amor, ela se multiplica de formas que nunca poderíamos prever. E, por fim, Linda, de Amsterdã, trouxe uma pergunta que tocou meu coração. Ela compartilhou sua jornada. Como posso alinhar minha frequência para atrair com sucesso nosso segundo filho durante nossa última tentativa de fertilização in vitro em setembro? Desde que meu filho fez 2 anos, estamos tentando ter outro filho. Já faz 3 anos. Tive 3 abortos espontâneos desde então e sinto que não consigo alinhar minha frequência corretamente. Você poderia me orientar sobre como fazer isso desta vez? Eu senti o peso dessa história. Eu senti a dor, a esperança, o medo. E eu sei como é difícil manter a frequência elevada quando o corpo já passou por tantas perdas. Mas também sei que é possível. Meu conselho para ele foi que mantivesse apenas uma imagem na mente. Apenas uma. Você segurando seu bebê. Veja essa cena com todos os detalhes. Sinta o calorzinho do corpo dele nos seus braços. Ouça o chorinho suave, ou talvez uma risadinha. Sinta o cheiro da pele, o toque da mãozinha minúscula. Crie um filme completo, um sensorama dentro de si, onde você está vivendo exatamente esse momento. Porque para a lei da atração não existe caminho, não existe processo, não existe como. O que existe é o resultado final. É isso que precisamos oferecer ao universo. O destino, não o percurso. E o destino que Linda deseja é esse, segurar o seu bebê. E essa é a única coisa a fazer, assistir ao filme mental repetidas vezes, até que a cena se torne mais real do que qualquer lembrança do passado. Eu digo isso porque muitas vezes carregamos conosco imagens antigas, memórias de dor, lembranças de tentativas que não deram certo. Mas nada disso importa agora. A lei da atração não olha para trás. Ela não sabe do seu passado, não mede quantas vezes você tentou, nem quantas vezes chorou. Ela só responde ao que você está emitindo agora, neste instante. Então, eu digo a você, esqueça as palavras fertilização in vitro, tentativas, abortos espontâneos. Apague essas imagens do seu coração e da sua mente porque elas não servem mais. Construa apenas uma: segurar o seu bebê. Sinta esse momento tantas vezes, com tanta força, que o universo não terá escolha a não ser trazer isso para você. Esse é o seu poder, esse é o agora. E quando penso nisso, lembro também de Nath, que me escreveu da Rússia. Ela se sentia cansada, decepcionada, porque o seu passaporte lhe trazia limitações. Ela queria viajar o mundo, explorar lugares novos, sentir o vento frio da Islândia, provar os temperos do Marrocos. E me perguntou, como posso manifestar o passaporte certo e viajar sem limites? E eu senti uma resposta tão simples. Viaje primeiro com a mente, explore cada país com a sua imaginação, caminhe pelas ruas de Paris, sinta o vento frio da Islândia, prove os temperos do Marrocos, viva mentalmente aquilo que deseja viver fisicamente, porque quando você vibra como se já estivesse lá, a energia se alinha, as circunstâncias se rearranjam e a realidade começa a abrir portas onde antes só havia paredes. E então veio a pergunta de Ker, da Malásia. Ele me disse que, em O Segredo, aprendi que devo manter o pensamento naquilo que quero, mas, em O Maior Segredo, aprendi a deixar ir e apenas permanecer em consciência. Qual dos dois eu sigo? E eu sorri, porque a verdade é que ambos são caminhos. No início da minha jornada, eu precisei treinar a mente.
Precisei substituir cada pensamento negativo por um positivo. Fiz isso milhares de vezes até que minha mente se aquietou. E isso mudou a minha vida. Mas quando mergulhei ainda mais fundo, descobri algo além. Descobri quem eu realmente sou. Descobri a consciência, a presença silenciosa e eterna por trás de todos os pensamentos. E quando estou ali, quando sou apenas consciência, as coisas acontecem sem esforço. Não preciso mais pensar tanto, não preciso pedir tantas vezes. A frequência é tão alta que tudo vem até mim naturalmente. É como se a vida me servisse, sem que eu precisasse correr atrás dela. Mas, veja, não existe certo ou errado. Você pode usar um ou outro, ou ambos, como um artista que escolhe suas tintas. O importante é se sentir bem, porque é isso que abre as portas da manifestação. E me lembro do que um querido amigo meu das Ilhas Canárias me ensinou. Ele vive em consciência plena quase o tempo todo. Mas, às vezes, quando precisa manifestar algo específico, um livro raro para a ordem espiritual que lidera, por exemplo, ele simplesmente fecha os olhos, visualiza e deixa que a mente faça o trabalho. E todas as vezes, sem falhar, aquilo chega até ele. Esse é o poder. Estar em consciência e, ao mesmo tempo, saber usar a mente como ferramenta criadora. Depois, veio Cari, da Califórnia. Ela me disse algo curioso. Antes de conhecer o segredo, tinha manifestado coisas incríveis. Mas agora que sabe sobre a lei da atração, parece ter dificuldade. E eu percebi o que estava acontecendo. Antes, seus pensamentos eram leves, fáceis, sem esforço. Era natural, espontâneo. Mas quando ela começou a tentar manifestar, começou também a criar resistência. Porque manifestar não é tentar. Manifestar é permitir. É sonhar com leveza, imaginar com alegria, sem se prender à ansiedade de ver tudo acontecer. É como pensar, seria maravilhoso ir ao Marrocos um dia, e pronto, esse pensamento livre abre o caminho. Mas se você pensa, preciso me esforçar para manifestar uma viagem ao Marrocos, então já colocou uma barreira. A chave é o pensamento sem esforço, é a leveza. E foi o que eu disse também para Ellie, de Minnesota. Ela queria uma casa dos sonhos, mas o orçamento parecia limitar tudo. E eu disse a ela, não se concentre no orçamento, concentre-se apenas na casa. Viva nela mentalmente. Caminhe pelos corredores, cozinhe na cozinha iluminada, sinta a cama macia, ouça os risos ecoando pelas paredes. Crie a experiência completa na mente e o universo cuidará dos detalhes, inclusive do orçamento. A vida sempre encontra caminhos extraordinários quando nos abrimos para ela. E Ingrid, da Holanda, perguntou sobre a felicidade. Ela disse, se a felicidade é a base para manifestar, como posso ser feliz quando as circunstâncias parecem contradizer esse estado? E eu respondi do fundo do coração, a felicidade é o seu estado natural. Se você não está feliz, não é porque algo está errado com você. É apenas porque há pensamentos pesados ocupando espaço. Não é o cérebro, é a mente. Se você parar de alimentar os pensamentos negativos, se começar a preenchê-los com gratidão, amor e sonhos, a felicidade brotará sozinha, porque ela já está em você. E quanto mais você se sentir feliz, mais o universo terá prazer em multiplicar essa felicidade em forma de manifestações. E lembro também de Margarita, da Espanha. Ela me perguntou, como manifestar uma vida rica a partir da consciência que eu sou? E eu perguntei de volta, você está feliz a maior parte do tempo? Porque a consciência é a felicidade. Quando você é a consciência, não está caçando coisas, não está correndo atrás. Você apenas é. E nesse ser, a abundância flui naturalmente. A felicidade é o guia, é a bússola, é a prova de que você está no lugar certo. E por fim, Aristo,
de Toronto. Compartilhou algo que muitos sentem. Eu conheço o poder de O Segredo, mas estou cercado de ruídos e negatividade. Como posso me manter focado, mesmo sem poder me afastar fisicamente disso? E eu lembrei das palavras de um professor que marcou minha vida. Um aluno reclamava que não conseguia dormir por causa do barulho na rua, e o professor respondeu: "Você deveria ser capaz de dormir em paz no chão da praça mais barulhenta. Porque não é o barulho que nos perturba, é a nossa reação a ele. O ruído verdadeiro é o da mente." Quando silenciamos a mente, descobrimos a presença divina que sempre esteve ali, nos envolvendo, sustentando, amando. Essa presença é quem realmente somos. E quando entramos nela, tudo muda. Mesmo no meio da confusão, encontramos paz. Mesmo no meio da escassez, encontramos abundância. E é isso que eu quero que todos entendam. No fundo, não buscamos apenas riquezas, casas, viagens, saúde. Buscamos esse encontro com a presença divina, porque ela é a fonte de tudo. Ela é a verdadeira identidade de cada um de nós. E é com esse amor que eu encerro cada partilha. Porque eu me importo. Porque eu amo cada um que está comigo nessa jornada. E eu espero que em algum momento dessas palavras, algo tenha tocado você. Tenha feito você sorrir mais, respirar mais fundo, sentir-se mais capaz, mais poderoso, mais vivo. Gratidão, gratidão, gratidão.